Fala pessoal, aqui é o Jesus e hoje eu vou trazer para vocês as análises dos episódios de Drifters, como eu havia prometido. E hoje eu vou fazer um resumão do episódio 2 ao 5, e eu vou tentar não me alongar muito como eu fiz com o vídeo de Zeta, para deixar esse vídeo um pouco menor. Então vamos partir diretamente para o ponto. Logo no início do segundo episódio eles mostram a opening do anime, que caraca, que opening foda! Eu adorei essa opening, combinou muito a música com todos os visuais que eles empregaram nela. Principalmente aqueles que são semi-estáticos e ficaram super estilosos. Por algum motivo essa opening também me lembrou muito da banda Gorillaz, tanto no visual quanto naquela parte que eles ficam cantando na 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 na. A gente também teve um shot dos possíveis Drifters e Ents que aparecerão no anime. E o que me deixou muito curioso foi que eles mostraram um capitão de um porta-aviões japonês. E eu vou falar mais disso lá pro final quando eu estiver falando do episódio 5. Voltando para falar do episódio 2, eu gostaria de falar que a animação do anime é bem estável. Ela não é muito boa, mas ela mantém um nível de qualidade muito bom durante todos os episódios que eu já vi. E embora novamente não tenha tanta movimentação assim na luta, as cenas de impacto são muito boas. Várias cenas chamaram minha atenção durante o episódio, como a cena que ele corta a espada do outro cara, ou uma das cenas em que ele está cortando a cabeça de alguém, ou simplesmente aquela cena ao final, a qual ele está esmagando o rosto do capitão lá com a bainha da katana. Eu também curti muito a cena em que os elfos finalmente vão lá e tomam vingança em cima daquele capitão escroto, e o jeito pelo qual eles foram levados a fazer isso, porque de certa forma foi todo um plano do Oda Nobunaga de levar os elfos a não ter outra escolha a não ser se rebelar. E a partir desse episódio eles já estabelecem que o Toyohisa vai ser a figura de capitão que vai liderar essa revolução, enquanto o Nobunaga vai ser aquele cara que puxa as cordinhas pelas sombras. Mas pro final do episódio a gente tem um pouco de explicação sobre a história do anime, mas ela tá muito devagar ainda. Eles dão algumas explicações lá pelo episódio 3 e 4, porém o foco do anime é o gore e a ação, e estes estão sendo muito bem empregados. E sinceramente, embora a história pareça bem promissora, eu acho que a maioria das pessoas estão assistindo esse anime por causa das cenas de ação que são simplesmente fodas. A premissa daquele mundo é que tem um lado do The Ents, que é o do mal, e tem um lado do Drifters, que teoricamente são os do bem. E ambos os lados são compostos por figuras históricas que vão lutar uma contra as outras. Então é normal que a história lhe faça lembrar um pouco de Fate Stay Night, porém muito mais caótico e focado exclusivamente na ação. Eu adorei ver lá no episódio 3 como foram retratados algumas figuras do lado do The Ents, porque aparentemente eles têm alguns poderes ligados às formas que eles morreram ou aos rancores que eles tinham durante sua vida. Por exemplo, a gente vê a Joanna Dark totalmente louca e com poderes de fogo, que é algo ligado à sua morte, já que ela morreu queimada na fogueira, acusada de ser uma bruxa. Nós temos também a Anastasia Romanova, que foi uma vítima lá da Revolução Bolchevique, e como ela é da Rússia, eles dão o poder lá de ela fazer neve e congelar todo mundo. E o último a ser mostrado é um capitão da Shisegumi, o Hidikata. E ele parece que consegue invocar alguns fantasmas que eu acho que são companheiros deles da Shinsegumi, já que eles estavam usando a mesma roupa que os Shinsegumis usavam na época lá no Japão. Mas enfim, eu estou adorando a forma que esses personagens estão sendo trabalhados, porque eles usam um pouco do contexto histórico real para dar motivações às lutas destes personagens. Um dos exemplos é o do Capitão Naoshi, que foi aquele drifter que chegou lá no meio da batalha de avião. De começo ele estava simplesmente perplexo com a situação que estava acontecendo e de pessoas voando em foco em dragões, mas quando esses mesmos dragões começaram a queimar o pessoal que estava lá na cidade, ele começou a se lembrar dos traumas da guerra e de como os bombardeiros americanos haviam matado vários japoneses da mesma forma. Então essa foi a motivação dele para começar a atacar o pessoal dos The Ents. E pô, ter um caça japonês do seu lado é muito útil, mas aparentemente o avião dele cai e quebra. Mas como eu já havia falado lá no começo do vídeo, parece que vai ter o capitão de um porta-aviões. E pelas imagens lá da abertura, eu acho que esse porta-aviões é o Hiryu, que é um porta-avião bastante famoso lá da Segunda Guerra Mundial. Então é possível que ele consiga outro avião ou pelo menos reparar aquele avião dele. Para terminar de falar do terceiro episódio, eu gostaria de dizer que tem um pistoleiro lá no final do episódio que ele se chama Kid.
E não, ele não é o Billy the Kid, ele se trata de outro cara chamado Sundance Kid, que fazia parte da Wild Bunch, que era um grupo de pistoleiros que assaltava bancos nos Estados Unidos, México e outros lugares da América Latina. Agora eu vou falar brevemente sobre o episódio 4, pois ele foi um episódio de apenas preparações e explicações. A menina que faz parte da organização lá do Oktoberfest começa a explicar algumas coisas do mundo pra eles, sobre de como eles estão sendo invadidos pelo The Ends e sobre essa ameaça do Rei Negro, que sinceramente nem parece ser tão mal assim, afinal de contas, ele simplesmente está fazendo os Demi-Humans, que são os Goblins, os porcos e aqueles demônios lá, lutarem contra os humanos que estavam oprimindo eles. Será que ele tá manipulando eles para destruir o mundo? Provável, mas foda-se, né? Eu fiquei com muita pena do Yoichi, cara, porque ele aparentemente demorou muito pra começar a aprender a língua dos elfos, mas chega a Orumino e mostra um celular que, se você usar aquele selo, você passa a falar fluentemente a língua de todo mundo. Então esse foi um dos vários momentos de alívio cômico daquele episódio, e esse alívio cômico está presente até mesmo nas cenas de ação às vezes. Eu já vi muitas pessoas reclamando disso porque às vezes a cena tá muito tensa e ele está com esse alívio cômico no meio, quebrando realmente a tensão daquele momento. Eu pessoalmente não acho ruim, eu até gosto, eu acho bem bacana e engraçado, mas algumas pessoas vão ter uma reação parecida com a do elfo no episódio 4, na qual os três estão lá brincando e o elfo dá tipo um esporro. Ele, porra, os caras estão se aproximando aqui da vila, vão matar todo mundo e tal, e vocês estão aí brincando. Mas é isso aí, esse é basicamente o único ponto fraco que eu tenho pra apontar do anime até o momento. No episódio 5 a ação volta com força total e eu tenho que dizer que esse episódio foi literalmente uma bosta. As táticas de usar cocô nas flechas e nas armadilhas foram realmente bem pesadas, porque, como eles explicaram, mesmo se você tiver apenas um ferimento, você vai contrair uma doença e isso vai te deixar inútil por bastante tempo. Outra coisa legal é que quando eles fazem aquela fossa com corpos dos soldados mortos, você já pode ver que o Nobunaga já está com planos de desenvolver pólvora para montar uma infantaria armada. No geral, o episódio fez um ótimo trabalho de expor os horrores das guerras antigas. E embora até mesmo Toyohisa expresse um código de honra, ao dizer que seria uma desonra matar um inimigo que já se rendeu, ele logo volta atrás quando mais pra frente eles descobrem lá no castelo que as mulheres dos elfos estão sendo usadas como escravas sexuais. Essa cena por si só foi muito forte e eu acho que poderia ter sido muito melhor explorada, porque geralmente esse tipo de cenas são simplesmente para dar um choque na audiência e motivar tanto os personagens quanto a audiência com o sentimento de vingança e ódio. São poucos animes que conseguem fazer isso da maneira certa, e a maioria faz apenas para ter uma cena de choque, pois eles precisam de alguma coisa forte para motivar o personagem, como é o caso de uma cena lá no Sword Art Online na segunda temporada, se eu não me engano. Tirando este detalhe, o episódio foi simplesmente fenomenal. Eu adorei e aparentemente esse encerra o arco de liberação dos elfos. Eu acho que agora eles vão partir para buscar novos aliados com os anões, por exemplo. Eu não vejo a hora de começar as batalhas entre os The Ends e os Drifters e ver quais outras figuras históricas farão parte dessa guerra maluca. E eu tô até estranhando não ter um Hitler nessa parada, pois o autor é muito aficionado com o nazismo e Segunda Guerra Mundial. E quem já viu Hellsing vai entender do que eu estou falando. Mas é isso aí, galera. Eu não queria deixar este vídeo mais extenso do que ele já está, pois o 2Z ficou com mais de 20 minutos sem cortes. Isso acaba atrasando todo o processo de edição porque eu tenho que botar muitas imagens e eu tenho que ter muito cuidado para o YouTube não dar strike no nosso canal. Então futuramente nesse tipo de vídeo eu vou dar as caras, porém não no momento. Eu estou quase terminando de montar aqui as coisas no meu quarto para poder gravar os vídeos para vocês. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, não esqueçam de comentar aqui embaixo dizendo o que vocês acharam desses episódios e desse vídeo também. E para não perder mais nenhum vídeo do canal, basta se inscrever e clicar lá no sininho para receber todas as notificações do Onigiri Pop. Aqui foi Jesus e até o próximo vídeo.